Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje meu objetivo é falar sobre racismo e possibilidades de resistência e reexistência. Para isso eu vou utilizar como base o artigo Formação Discursiva e Constituição da Resistência, a fala feminina negra no discurso midiático em tempos de pandemia, da professora Adi Estevão da Universidade Federal Rural do Semiárido. O ponto é mostrar a maneira como a formação discursiva midiática coloca em jogo enunciados de constituição do sujeito mulher negra e mostrar os pontos, as brechas, as fissuras de resistências possíveis que se mostram, aliás, mesmo nos enunciados produzidos nessa formação. Nós iremos analisar 3 enunciados que já foram analisados pela pesquisadora e perceberemos o que está em jogo neles. São enunciados sobre o caso Miguel Otávio, no Rio de Janeiro, em que sua mãe levou o filho para onde trabalhava como empregada doméstica. Na medida em que não tinha com quem deixá-lo, dentro de casa, a patroa pediu para Mirtes, mãe do menino, levar o cachorro para passear. Sem atenção com o menino, permitiu que ele acessasse o elevador do prédio e subisse até o 9º andar. Foi no 9º andar que a queda de 35 metros aconteceu, culminando no óbito do garoto, da vítima. Todos os enunciados foram retirados de matérias do G1. E de início eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e entrar no nosso canal no Telegram. O link está na descrição. O link para o artigo da Adi Estevão também está na descrição. Bora pro vídeo? Inicialmente, realizar uma análise do discurso que tenha como fundamento a linha francesa envolve expor elementos históricos e discursivos que, por sua vez, são essenciais para a existência dos enunciados analisados. A primeira coisa evidente a ser dita é: vivemos de um país racista. O racismo funciona como elemento estrutural, como parte constituinte da história do Brasil e como parte constituinte das subjetividades formadas nele. Isso acontece de tal maneira que a autora busca o termo dispositivo do racismo. Aqui, dispositivo é uma noção Foucaultiana que pretende dar conta de um conjunto heterogêneo de elementos que passam por construções arquitetônicas, discursos, técnicas, instituições, propostas filosóficas e etc. No fundo, o dispositivo é uma emergência de relações específicas entre saber-poder e subjetividade. O dispositivo assim constitui sujeitos, sejam da negritude ou da branquitude, o dispositivo do racismo, por exemplo. Este dispositivo produz um imaginário constantemente reproduzido, fortalecido e incessantemente exibido pelos meios de comunicação ou pelo sistema educacional, novamente, por exemplo. Os dispositivos atuam reproduzindo uma forma sistemática de discriminação. Uma forma inconsciente na medida em que não precisa ser consciente para que seus efeitos sejam vistos na análise e sejam percebidos na realidade. Esses efeitos podem trazer desvantagens ou vantagens para indivíduos dependendo do grupo racial que pertençam. Mas o poder necessariamente se move com a resistência. Onde há poder, há resistência. E aqui a resistência pode ser entendida não como uma atitude individual e consciente perante um ato que, para o indivíduo ator, seria prejudicial à sua vida, à sua moral, situação econômica, enfim. Deve ser pensado como uma tática para esgarçar as fissuras do discurso e dos poderes de tal maneira que seja possível se afastar dos discursos que nos sujeitam no presente e assim ser constituído e se constituir em discursos que coloca em prática, na verdade, uma possibilidade de fomentar práticas de liberdade. No entanto, a resistência aparece quando o ato de resistir não se limita à sobrevivência, à conservação da vida, mas também participa da própria criação da vida, da própria criação do mundo. Resistência como processo de uma luta que cria, como possibilidade de criação. Dito isso, podemos iniciar com o primeiro enunciado que foi analisado pela autora. Criança de 5 anos morre após cair do 9º andar de prédio no centro do Recife. Recife, em 2 de junho de 2020. Um menino de 5 anos morreu nesta terça-feira após cair do 9º andar de um prédio no bairro de São José, no centro do Recife.
Segundo a polícia militar, o caso ocorreu às 13 horas no condomínio Pier Maurício de Nassau, um dos imóveis do conjunto conhecido como Torres Gêmeas. A mãe dele trabalhava no 5º andar do prédio. Miguel Otávio Santana da Silva era filho de uma empregada doméstica. O perito criminal André Amaral, que esteve no local para as primeiras investigações, informou que é possível informar a altura da queda. Ele caiu de uma altura aproximada de 35 metros, afirmou o profissional. A representação da mulher negra e, ao mesmo tempo, a constituição do sujeito mulher negra não acontece simplesmente e de maneira reducionista somente através da intencionalidade dos textos que falam sobre a mulher negra. Ele está também nos textos que não falam sobre a mulher negra, mas em que a mulher negra ocupa alguma posição. Uma posição em que o estatuto de ser negro, em alguns momentos, nem mesmo é ponderado. Talvez essa seja a primeira coisa a ser dita no enunciado 1. A mulher negra como figura que sofre, acima de tudo, como figura do trabalho. É interessante que o mesmo texto, se escrito com uma personagem branca, talvez não teria o mesmo efeito. E esse é o ponto principal da consideração histórica. Não há análise do discurso sem história. Ao mesmo tempo, o nome da patroa não é dito logo de início. Não importa se há uma relação legal para se dizer o nome da patroa ou não, o enunciado também carrega esse tipo de relação que se faz na prática como elemento do racismo estrutural, na medida em que na prática justamente o personagem da patroa que é colocado em segundo plano. O enunciado não só é o texto, mas o enunciado é a sua relação com todos os outros enunciados que o circulam. A questão racial tende a ser apagada no texto midiático e se faz parecer que o elemento raça não é fator do caso descrito. Já no segundo enunciado começamos a ver a reexistência em sua prática. Enunciado 2. Mãe do menino que morreu ao cair do prédio diz que patroa que estava com a criança é mulher de prefeito. Se fosse eu, meu rosto estaria estampado. Em 4 de junho de 2020. Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na TV. Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as mídias, mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser divulgado. O desabafo foi feito por Mirtes Renata Souza, mãe do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. A criança morreu ao cair do 9º andar de um edifício de luxo no Recife, após a mãe descer para passear com o cachorro dos patrões e deixar o menino aos cuidados da patroa. Na medida em que revela que a patroa é esposa de uma autoridade política de Tamandaré, a relação de poder entre a branquitude e negritude tende a aparecer. E por consequência a tensão da realidade, o fato de que se fosse ela, Mirtes, a responsável pela morte do menino, ela já seria exibida em rede nacional. Mirtes demonstra formas de resistência representativa das vidas negras, mostra uma fissura no discurso e uma possibilidade de constituição de uma resistência que se transforma em reexistência. O furo óbvio do discurso racista é: se diz que somos iguais, se faz como se fôssemos diferentes. O terceiro enunciado concretiza o início de uma resistência que se faz de fato como resistência, a plenos pulmões. Enunciado 3, mãe de Miguel Mirtes se matricula em curso de Direito. Meu filho me deu o dever de ajudar o próximo. 25 de novembro de 2020. A dor de perder o filho Miguel Otávio em junho deste ano deu forças a Mirtes Renata Santana de Souza para assumir um novo desafio, de cursar Direito a partir de 2021 no Recife, para se tornar advogada. Me vi nessa missão, meu filho me deu o dever de ajudar o próximo, afirmou. Miguel tinha 5 anos quando faleceu ao cair do 9º andar do prédio de luxo em que Mirtes trabalhava como empregada doméstica no Cais de Santa Rita, no centro do Recife. Segundo ela, o luto pela morte do filho trouxe a determinação para começar uma nova carreira, além da força para enfrentar preconceitos. Eu já estou preparada para os desafios. Pode ser que eu passe por algum preconceito, mas já estou passando por coisas piores. Nada se compara à dor que eu estou sentindo, declarou. Os planos de chegar ao ensino superior, segundo Mirtes, eram antigos. Antes eu pensava em fazer administração à distância, para poder ter tempo de cuidar de Miguel. Agora, com essa tragédia, acabei escolhendo direito porque senti na pele as injustiças e a morosidade do sistema. Me vi nessa missão de cursar direito para poder ajudar outras pessoas, disse.
É importante considerar que se o texto, entre aspas, é da fala da Mirtes, o texto analisado é um texto jornalístico. Assim já se percebe a guinada fissura sendo explorada. O dispositivo do racismo que em sua falha possibilita reconduções de vida e assim criação de nova vida, de nova resistência. Ao mesmo tempo, o texto jornalístico não exibe essa resistência enquanto reexistência da mulher negra. No texto jornalístico trata-se da superação de um trauma feito por um indivíduo isolado. O discurso jornalístico não trabalha com a história enquanto condição do presente, mas com a história enquanto narrativa simples, concatenação de acontecimentos cronológicos. Isso impede de dar margem para a interpretação de uma situação social e histórica, e ao mesmo tempo contribui na constituição do sujeito individual, isolado, os sujeitos do conhecimento que irão se desfazer como castelos num momento turbulento dos mares. Parafraseio Foucault de uma maneira bem diferente aqui no fim desse vídeo, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado, eu indico muito a leitura do artigo. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, considere se tornar membro. Lembre-se, nós temos jantas filosóficas todas as segundas-feiras às 19h30 e leituras comentadas todas as quintas-feiras às 20 horas. Jantas filosóficas, a gente bate um papo sobre um assunto específico, eu, Guilherme do canal Delongas, Caio Ferreira da Sociedade dos Psicólogos, a gente tem um objeto específico e a gente usa nossas ferramentas para conseguir debater. Leitura comentada, às quintas-feiras, 20 horas, eu pego um texto, trago o texto, já lido com algumas citações já marcadas, a gente lê as citações, lê o texto em conjunto e depois a gente discute. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima!